Olá, você já pensou em descobrir lugares da Segunda Guerra Mundial? Então, venha comigo, sou Adriano Oliveira, você está no canal Destino Segunda Guerra e eu vou aqui dar algumas dicas de como descobrir lugares da Segunda Guerra Mundial. Para isso eu criei aqui uma playlist. Nessa playlist eu vou te ensinar o que encontrar de Segunda Guerra Mundial, o que pesquisar, como chegar, onde estão os lugares da Segunda Guerra Mundial. E no final deste vídeo eu vou fazer também um apelo aos brasileiros para que nós reverenciemos melhor os nossos heróis, aqueles que lutaram para a liberdade e para o nosso futuro. Quando eu comecei minha vida de Segunda Guerra Mundial, eu sempre tive vontade de conhecer aqueles lugares, eu olhava figuras, fotos, comecei a assistir filmes, depois eu comecei a pesquisar muitos livros. A Segunda Guerra Mundial não é muito explorada na escola, a gente aprende por gosto mesmo, alguma coisa que tocou a gente, alguma imagem, alguma batalha, alguma história que nos tocou, que nos leva a querer descobrir mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Cada vez que eu lia, cada vez que eu assistia um documentário, um filme, eu fui tendo mais vontade de conhecer lugares da Segunda Guerra Mundial. Isso talvez a gente pense que é difícil, vou conhecer a Segunda Guerra Mundial só na Europa ou no Pacífico. Não, o assunto é muito vasto, os lugares estão no mundo inteiro, que ela ocorreu em todos os cantos do mundo. Então nós vamos começar com que tipos de lugares eu posso encontrar relativos à Segunda Guerra Mundial. 10 tipos de lugares que a gente pode conhecer da Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro tipo de lugar seriam os campos de batalha. Hoje, nós temos preservado diversos lugares no mundo, campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que eu coloquei em primeiro lugar porque eu acho que a maior sensação que a gente pode ter sobre a Segunda Guerra Mundial é estar presente em um campo de batalha ou num lugar onde ocorreu algum fato importante da Segunda Guerra Mundial, como campos de concentração, preservados até hoje, e lugares onde ocorreram fatos importantes da Segunda Guerra Mundial que estão preservados até hoje. É lógico que para nós que estamos no Brasil, requer um pouco de planejamento para chegar a esses lugares, mas é possível conhecer campos de batalha preservados até hoje. O segundo tipo, memoriais de batalhas. Às vezes o campo de batalha não está preservado, mas nós temos muitos memoriais de batalhas que ocorreram em diversos lugares no mundo. Então é um segundo tipo de lugar da Segunda Guerra Mundial que eu recomendo, que a gente pode explorar também, memoriais de batalhas. O terceiro tipo são os museus de locais de batalhas. São aqueles lugares que ocorreram batalhas, não estão preservados, mas se fizeram ali museus que a gente consegue visitar também em diversos lugares no mundo. O quarto tipo, cidades históricas da Segunda Guerra Mundial, cidades onde ocorreram batalhas memoráveis, batalhas inclusive que levam os nomes dessas cidades, um exemplo, a Batalha de Stalingrado ou a Batalha de Berlim. Então, conhecendo essas cidades, a gente encontra muita coisa relativa à Segunda Guerra Mundial. Então, o quinto tipo de lugar seriam memoriais nos países de origem. São aqueles países que participaram da guerra, mas esses memoriais não estão nos campos de batalha, e sim naqueles países que participaram da guerra, geralmente nas capitais, em grandes cidades dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. O sexto tipo, memoriais em homenagem a alguma batalha, a alguém ou algum fato da Segunda Guerra Mundial. Isso aí é muito fácil de conhecer, inclusive aqui no Brasil, onde não ocorreram batalhas em solo brasileiro, mas aqui nós temos vários memoriais alusivos à Segunda Guerra Mundial, a batalhas, a pessoas, a situações, a fatos da Segunda Guerra Mundial, como o Holocausto, um exemplo. O sétimo tipo de lugares da Segunda Guerra Mundial são aqueles lugares comuns que escondem fatos, escondem coisas que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito desse tipo de lugar, onde existe um hotel, por exemplo, que foi ocupado por um quartel-general alemão, ou que durante a ocupação, a invasão russa foi ocupada por um QG de algum general russo, ou Versalhes, por exemplo, nos arredores de Paris, que foi ocupado pelo general Eisenhower durante a batalha, depois que
Paris foi libertada e até o prosseguimento da batalha para a invasão da Alemanha. Então esses lugares comuns que escondem fatos da Segunda Guerra Mundial é uma coisa bem interessante que eu gosto muito de explorar também e vou fazer outros vídeos no canal a respeito desses lugares. O oitavo tipo de lugares da Segunda Guerra Mundial são memoriais de unidades, de tropas que participaram da guerra. Aí nós entramos aqui no Brasil, nós sabemos que nós tivemos 3 regimentos que participaram da Segunda Guerra Mundial e nesses regimentos existem memoriais ali alusivos à Segunda Guerra Mundial, muito interessante de se conhecer, onde nós temos ali, relata toda a participação dos regimentos, os soldados que participaram, que morreram na Segunda Guerra Mundial. Para nós brasileiros é muito fácil, os regimentos que atuaram na Segunda Guerra, no Rio de Janeiro, em Caçapava, em São João del Rei, é muito fácil para a gente conhecer. Então não precisa de muitos recursos para a gente poder conhecer lugares da Segunda Guerra Mundial. Está aí um grande exemplo. E além do Brasil, naturalmente, em outros países que atuaram na Segunda Guerra, a gente tem, até hoje, várias divisões, sedes de divisões, nos Estados Unidos, Canadá, qualquer país que tenha atuado na Segunda Guerra Mundial, nós temos as sedes de seus regimentos, das suas divisões, e é possível visitar também. Muitas vezes a gente está em alguma viagem, por qualquer motivo que seja, o turismo que não esteja ligado à Segunda Guerra Mundial, e às vezes tem um regimento que lutou na guerra, que é localizado, sua sede é localizada naquela cidade, um batalhão, uma divisão. Então, de repente, dá até para aproveitar essas viagens e conhecer esses lugares também. Um nono tipo de lugar seriam os campos de treinamento. Existem campos de treinamento que funcionam até hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, ou até campos que não funcionam mais, mas existe um lugar lá preservado, uma pequena parte que se preservou para contar a história, e serviram de museus, inclusive. Ou mesmo que não exista o campo de treinamento, a gente pode verificar o local onde funcionava os campos de treinamento da Segunda Guerra. Não só do Exército, como bases navais e bases aéreas também. Então é muito fácil de visitar, inclusive aqui no Brasil. E o 10º tipo de lugar é aqueles locais de difícil acesso e muito pouco explorados. Então a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial ela aconteceu no mundo inteiro. Então tem países que não participaram da Segunda Guerra, mas a gente sabe que existiram batalhas nesses países. Um exemplo bem próximo aqui do Brasil, a Batalha do Rio da Prata, quando os navios ingleses perseguiram o famoso cruzador Graf Spee, alemão, que veio se refugiar aqui no Rio da Prata e foi afundado próximo a Montevidéu, no Uruguai. Então, para o mergulhador, por exemplo, existem mergulhadores que fazem viagens a lugares onde é possível verificar navios afundados, aviões blindados afundados no mar, lagos ou rios, ou até nas florestas, onde alguns exploradores também, principalmente na Europa, exploradores russos e alemães e de outros países também, e que diariamente encontram peças da Segunda Guerra, materiais como capacetes, armamentos, coisas que ainda se preservaram por mais de 75 anos. Então, o que eu posso dizer para você é que é possível conhecer a Segunda Guerra Mundial, conhecer lugares da Segunda Guerra Mundial, começando com baixíssimo investimento. Basta nós explorarmos os arredores. Aqui fica a minha dica, nós brasileiros tivemos mais de 25 mil homens e mulheres também que estiveram presentes nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. E em muitas cidades nós temos memoriais, nós temos museus da Segunda Guerra, museu do Holocausto, memoriais que fazem alusão àqueles soldados que batalharam na Segunda Guerra. Aí eu abro um parênteses aqui, se você sabe que existiu, por exemplo, na sua cidade, um ex-pracinha, um aviador, um marinheiro, uma enfermeira que participou da Segunda Guerra Mundial, e a sua cidade ainda não tem um memorial aos nossos heróis, então nunca é tarde para nós fazermos até um movimento junto às prefeituras, aquelas associações de ex-combatentes, que são várias associações de ex-combatentes no Brasil, muito sérias e que ajudam bastante na divulgação e na homenagem aos nossos heróis. Se você, na sua cidade, sabe de algum ex-combatente, nunca é tarde para nós fazermos uma homenagem e dedicarmos um espaço na nossa cidade
aqueles que contribuíram para a vitória aliada da Segunda Guerra Mundial e para um mundo melhor. Espero que você tenha gostado. Nos próximos vídeos da playlist eu darei outras dicas de como descobrir e conhecer lugares memoráveis da Segunda Guerra Mundial. Então, você já pensou em ter como próximo destino de viagem um destino Segunda Guerra?